Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das obras mais ambiciosas e, vamos dizer, enigmáticas já escritas, A Doutrina Secreta, de H.P. Blavatsky. É um trabalho que promete, olha, nada menos que uma chave para desvendar os mistérios do universo. E para a gente ter uma ideia da ambição, basta olhar o subtítulo. Uma síntese da ciência, da religião e da filosofia. Quer dizer, de cara já fica claro que a obra não quer ser só mais um livro. A busca aqui por um elo perdido, algo que una os grandes pilares do conhecimento humano. E é essa a grande pergunta que o livro lança no ar. E se existisse uma espécie de linguagem-mãe, um código universal, que se a gente decifrasse, pudesse revelar o significado oculto por trás dos mitos, dos símbolos, das escrituras de todas as culturas do mundo? Já pensou? Foi exatamente essa a promessa de Helena Petrovna Blavatsky. Numa época de grandes avanços científicos, de debates super acalorados entre ciência e fé, ela lança a doutrina secreta como se fosse a redescoberta de uma sabedoria há muito esquecida. Bom, para a gente entender essa proposta tão audaciosa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar essa ideia de uma linguagem simbólica universal. Depois, a gente vê quais seriam as chaves para esse mistério. Em seguida, vamos dar uma olhada em alguns dos símbolos cósmicos mais importantes, para aí sim entender como tudo se amarra numa grande síntese e, por fim, como essa chave se aplicaria para decodificar a sabedoria antiga. Então, vamos lá! Começando pelo alicerce de toda a obra, a alegação de que existe sim uma linguagem simbólica universal. O argumento central é o seguinte: antes de qualquer linguagem falada ou escrita, existia algo mais fundamental. Uma linguagem que era puramente visual e conceitual. A tal linguagem do mistério. Ela não era feita de palavras, mas de ideogramas e símbolos que representavam ideias universais. E seria dessa fonte que todas as mitologias e religiões do mundo teriam nascido. Essa citação do Thomas Carlyle resume a ideia de forma perfeita. O simbolismo é a arte de pensar por imagens. Ou seja, não estamos falando de simples alegorias. Para Blavatsky, isso é uma forma de pensar, um jeito de entender o mundo por meio de conceitos visuais que ultrapassam as barreiras de qualquer língua ou cultura. Certo. Mas se essa linguagem existe mesmo, como é que a gente começa a entender? Bem, vamos para a próxima parte e ver como a obra oferece o que ela chama de chaves para o mistério. Olha só que interessante. O que a gente vê aqui é uma parte do sumário do volume que fala sobre simbolismo arcaico universal. Funciona quase como um mapa, listando os símbolos-chave que fariam parte do vocabulário dessa linguagem perdida. Cada trecho, desde o simbolismo do Sol até os mistérios do número 7, cada um é apresentado como uma peça desse imenso quebra-cabeça. E o ponto crucial é este. Estudar esses símbolos não seria só um exercício intelectual. A promessa é que, ao dominar essa linguagem, seria possível acessar um nível de significado nas tradições antigas que a sociedade moderna esqueceu completamente ou interpretou tudo errado. É como ter a chave para um conhecimento perdido. Ok? Vamos deixar isso um pouco mais concreto. Vamos dar uma olhada em alguns desses símbolos universais que a obra aponta como essenciais nos mitos de criação pelo mundo afora. O primeiro deles, o ovo do mundo. É incrível, mas esse símbolo aparece em um monte de cosmogonias, da Índia ao Egito até na Finlândia. Ele representa o potencial adormecido do universo, sabe? O germe primordial de onde toda a criação vai nascer. Depois, a gente tem o lótus. Ele é muito forte, principalmente nas tradições orientais. A flor de lótus que nasce na água lamacenta, mas floresce perfeita, imaculada na superfície, é um símbolo universal do despertar espiritual e da criação que surge das águas primordiais do caos. E aqui, um conjunto mais complexo: a árvore, a serpente e o crocodilo. De acordo com a obra, eles não são símbolos separados. A árvore é a vida, a serpente é a sabedoria e o crocodilo a matéria divina. Juntos, eles formam um retrato interligado da criação. Mas veja bem, entender esses símbolos um por um é só o começo. O objetivo final, como a gente viu lá no início, é muito, mas muito maior. É usar esses símbolos para chegar na grande síntese de tudo. E aqui estão eles, os 3 pilares que para Blavatsky pareciam totalmente incompatíveis no mundo moderno: ciência, religião e filosofia. A doutrina secreta tenta unir todos eles, dizendo que não são campos opostos, mas sim diferentes lados de uma única realidade. E esse é o grande ahá, o momento da revelação do livro.
A ideia de que essa briga entre ciência, religião e filosofia é uma ilusão, uma consequência da gente ter perdido a tal linguagem simbólica que unia tudo. A doutrina secreta defende que, na essência, todos os três descrevem a mesmíssima verdade fundamental, só que usando dialetos diferentes. Ok, então, com essa chave simbólica em mãos, o que a gente faz? A parte final da nossa análise mostra exatamente como a obra propõe usar esse conhecimento para decifrar a sabedoria antiga. O livro defende que essa linguagem simbólica é a chave para uma interpretação completamente nova dos sistemas antigos. Com ela, daria para entender o sentido oculto por trás dos rituais e dogmas do Egito, reinterpretar as histórias do Gênesis na Bíblia, conectar a cosmogonia hindu com outros sistemas e até entender o que os 4 elementos realmente significavam para os antigos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora, que está no centro de toda essa obra. Será que esses símbolos que a gente vê se repetindo em culturas por todo o planeta são mesmo portadores de verdades profundas e esquecidas, como a doutrina secreta propõe? Ou será que eles são simplesmente ecos poderosos de uma imaginação que todos nós compartilhamos? Arquétipos que brotam da nossa psicologia coletiva? A resposta, bom, essa talvez continue sendo parte do mistério.